Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu assento, querido. Uma boa noite, a paz do eterno Rei da Glória. Deus seja louvado, né? Que noite maravilhosa. Vamos lá então dar continuidade àquilo que nós já iniciamos. Só antes de nós lermos a palavra do Senhor, enquanto nós estávamos adorando e esse tempo de oração, o Espírito Santo falou claramente, né, comigo e o Senhor falava assim: enquanto vocês se reúnem para orar e para estudar a minha palavra, eu estou curando a minha igreja. Então, em nome de Jesus, que vocês recebam a cura, que vocês recebam esse poder, que junto nós venhamos a receber esse renovo, essa transformação que vem de Deus. E eu creio muito nesse poder, exatamente nesse poder que emana de Deus. E à medida que nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento da edificação da obra de Deus, eu creio que o Senhor, Ele derrama da sua graça e da sua misericórdia, do seu favor. E é assim que funciona. As bênçãos do Senhor são assim mesmo, né? E eu gostaria então de iniciar com vocês, e Deus seja louvado por isso. Nós vamos até o capítulo 6 da carta de Gálatas. Gálatas capítulo 6, do versículo 8 ao versículo de número 10. Gálatas 6, do 8 ao 10. E que nós sejamos ministrados por essa palavra em nome de Jesus. Diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Glória a Deus por isso. Semana passada nós entramos nesse assunto de semeadura. E esse versículo de número 8 é muito bacana, porque nos deixa muito claro, nos traz um panorama esse versículo 8. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Primeiro ponto que nós precisamos entender: toda semeadura tem uma colheita. Toda semeadura. Por isso que quarta-feira passada nós falamos que semeadura e colheita são princípios universais. Ou seja, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. A lei da semeadura, essa ninguém foge, né? E nós paramos falando sobre a árvore boa, de Mateus 7,15, nós lemos até o versículo 23, e eu quero dar continuidade a respeito desse assunto tão glorioso que é a respeito da semeadura. Primeiro ponto que nós precisamos entender quando se fala de semeadura é algo glorioso. Quando falamos em semeadura, em termos de quantidade, sempre colhemos mais do que semeamos. Sempre. Um exemplo: se você plantar uma semente de uma fruta, você não vai colher somente um fruto, mas você vai colher daquela semente vários frutos. Então, sempre há uma multiplicação na colheita. E é isso que o apóstolo Paulo ele está querendo
nos ensinar e ensinar as igrejas da região da Galácia. E ele fala assim, ele está querendo, vamos trazer um exemplo bem claro, a respeito dessa multiplicação da colheita. É um exemplo muito claro, que quem semeia ventos, vai colher tempestades. Porque é lei universal. Em termos de quantidade, sempre colheremos muito mais do que nós semeamos, né? Então, é muito importante, a partir do versículo de número 8, nós entendermos que há 2 tipos de semeadura e 2 tipos de colheita. Paulo, ele é muito específico ao entrar no versículo de número 8, tratando dessas 2 semeaduras e dessas 2 colheitas. Ele vai dizer assim: quem semeia para a própria carne vai colher o quê? Corrupção. É impossível nós semearmos na carne, os frutos da carne, e querer colhermos vida eterna. Impossível. É impossível. Nós falávamos com a obreira Dinha, enquanto nós estávamos vindo, que a porta ainda é estreita. A porta que nos conduz para Cristo, para a salvação, ela continua sendo estreita. E larga é que nos conduz para a perdição. Portanto, se nós semearmos na carne, nós jamais herdaremos a vida eterna, irmãos. Por isso que Paulo vai tratar deste assunto de forma muito pontual em todas as suas cartas. E ele vai falar a respeito do homem carnal e do homem espiritual. Nós estamos falando nos domingos, quem lembra da série? Participantes da edificação divina. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que o homem carnal, quando eu falo homem carnal, estou falando homem e mulher, ele não pode participar desta edificação divina. É necessário nascermos de novo, da água e do Espírito, como João Batista, Nicodemos e Jesus deixa muito bem claro. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino dos céus. Por isso que esse nascer de novo de fato é fazer com que o homem natural não governe, não desfrute das suas vontades carnais, mas que o Espírito de Deus que agora habita nele, governe a sua vida. E para nós participarmos dessa edificação divina, da obra de Deus, a qual o Senhor nos deixa na sua palavra, ele fala, é necessário nós nascermos de novo. Porque nessa o homem carnal, ele não tem vez, né? Por isso que o convite é: venha como estás, e o Espírito Santo te moldará segundo o seu coração, né? Por isso que nós não somos religiosos, nós não temos essa tradição religiosa, de que tem que ser assim, assado, desse jeito, senão, não. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e nos mover de acordo com a voz do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida em obediência e glorificar ao nome do Senhor. Para que nós possamos herdar a vida eterna, a Bíblia diz que nós não podemos semear na carne. Portanto, o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, o que é semear para o Espírito? A Bíblia diz que esse colherá vida eterna. É impossível nós semearmos na carne e querer colher a vida eterna. E é impossível quem semeia para o Espírito colher corrupção. Por que é impossível, pastor Tiago? Porque são 2 naturezas totalmente diferentes e distintas. A corrupção é uma natureza, que é a natureza do engano, da morte, das trevas, do Satanás, do diabo, né? E o Espírito, que é uma natureza divina, celestial, divina,
e da vida eterna, que é de Deus. Então essas duas naturezas, não, ela tem, é impossível você colher, semear no Espírito e não colher a vida eterna. Você vai colher, porque é fruto da sua natureza. Quando se fala de natureza, que nós vamos entender por que quem semeia na carne colhe corrupção e quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Por quê? Porque é a raiz que determina o fruto, e não o fruto que determina a raiz. É a raiz, por isso que quando nós vamos tratar de algo, por exemplo, como pecados, nós não vamos falar, tratar nos pecados naturais, nas atitudes. Nós precisamos tratar na raiz. A raiz é o governo. Ou é o governo da carne, ou é o governo do Espírito. Quem está no governo do Espírito vai produzir frutos do Espírito. Quem está no governo da carne vai produzir frutos da carne. Pastor, mas eu não sei quais são os frutos. Está lá na carta de Gálatas que nós estudamos. Então são colheitas distintas, semeaduras distintas. O que significa semear na carne, pastor Tiago? Semear na carne significa eu buscar a satisfação das necessidades desta vida. Semear na carne é eu buscar satisfação somente nas necessidades desta vida. Ou seja, quando eu falo em buscar essa satisfação nas necessidades desta vida somente, significa o quê? Deixar que a velha natureza se expresse livremente. Tá, pastor, então eu só tenho que buscar as coisas do Espírito, então eu só tenho que ficar orando 24 horas. Sim, Paulo diz isso aos Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. Mas entenda que esse orar sem cessar está conectado a uma vida no Espírito. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos orando. Enquanto você está no teu lar, trabalhando, no zelo de férias, aonde você está conectado com Deus, está orando sem cessar. Então, nós não podemos deixar que a velha natureza se expresse livremente. Por quê? Se não me falha a memória, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu ver se é isso, e versículo 14, deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ou é o 2 Coríntios, deixa eu ver. 2 Coríntios 2, 14. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Não, é 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10. Mas Deus, 1 Coríntios 2:10, mas Deus os revelou a nós por meio do Espírito. Revelou o que, pastor Tiago? Vamos pegar ali, vamos voltar no versículo 9 para nós entender. Essa passagem é muito maravilhosa, do versículo de número 9. 1 Coríntios 2:9 diz assim, ó: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E ele continua dizendo assim daí: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.
O que olho nenhum viu? O que ouvido nenhum ouviu? O que mente nenhuma imaginou? O que Deus preparou para aqueles que o amam? O que Deus preparou para nós? Senão uma vida eterna de intimidade, de comunhão, de paz, de alegria, de esperança com o próprio Deus e Pai. Quando Deus está falando isso, nós precisamos entender que Ele não está falando das coisas naturais, irmãos. Ele diz assim: ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, não chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando de uma vida eterna, gloriosa com o Rei da Glória, sem aflição, sem enfermidade, sem angústia, sem rancor, sem ódio, sem mágoa. É uma vida eterna com o Rei da Glória. É isso que o Evangelho de Deus nos deu a oportunidade de nós vivermos novamente aquilo que nós perdemos, a vida eterna com Deus. O que o homem perdeu quando pecou? A vida eterna com Deus. Uma vida de paz, uma vida onde a esperança é o próprio Deus, onde o fundamento é o próprio Deus. E Apocalipse diz que as ruas vão ser de ouro, de cristais, ou seja, Deus mostrando para nós que não vai ter valor nenhum. Isso que hoje a humanidade se mata por causa de poder, na eternidade não vai ser nada. Vai ser poeira que nós vamos pisar, é poeira, não tem valor nenhum. Porque o nosso ouro, o ouro puro, vai ser o próprio Deus, vai ser a própria vida dele, né? Versículo 12 ele diz assim, ó: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Pastor, não consigo entender. Não, vamos orar a Deus, vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus nos revele, para que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos entender e ver que existe algo muito mais profundo do que simplesmente versículos bíblicos e uma história há mais de 2000 anos. Não, existe algo muito mais profundo, que Apocalipse 13:8, a parte B, vai falar que o Cordeiro foi imolado, crucificado, antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Só que daí a nossa mente não consegue imaginar isso, é muita coisa para a nossa mente, é só por revelação do Espírito de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que a mente natural, ela não compreende as coisas do Espírito. Por isso que o homem natural, ele não tem prazer nas coisas espirituais. Irmão, falar das coisas espirituais, da palavra de Deus, para quem não é espiritual, as pessoas não vão receber. As pessoas não vão querer nem te ouvir. As pessoas vão te taxar como xarope, chato, só fala disso. Como é que elas falam? Quando você só fala numa coisa, como é? Esqueci o nome agora, me deu um branco. Poxa, mas vocês só falam de Cristo. Fanático, essa era a palavra. Vocês só falam disso. Vocês não falam outra coisa além de Cristo. Irmão, mas você quer que eu fale o quê? Se Ele é tudo em nós. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o cabeça, Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a rocha, Ele é a salvação, Ele é a esperança, Ele é a vida, Ele é a água, a fonte de água inesgotável, Ele é tudo. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a restauração, Ele é a justificação, Ele é a graça, Ele é a misericórdia, Ele é o amor. Não tem como falar de outra coisa a não ser de Cristo Jesus. Não tem como, irmãos. E à medida que nós mergulhamos nesse amor, nessa vida, quanto mais nós comemos, mais nós queremos comer. Quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer. Mas isso o homem natural não tem prazer.
porque lhe parece loucura. É o que Paulo vai falar lá aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Que o evangelho da cruz é loucura para que os que perecem, mas para nós que somos salvos e filhos dele, é poder de Deus. É poder de Deus. Então nós não temos outra mensagem, a não ser a mensagem de Cristo e a mensagem da cruz. Então, por isso que nós não podemos deixar que a velha natureza se expresse livremente. Nós estudamos isso em Gálatas capítulo 5. Deixa eu pegar aqui, Gálatas capítulo 5. Olha o que nós estudamos. Gálatas capítulo 5. E o versículo de número 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa, pastor Tiago? A liberdade da velha natureza. Para que o Adão caído, quando eu falo Adão caído, estou falando da velha natureza. Vocês entendem quando eu falo isso? Adão caído, velha natureza, novo homem, nova mulher em Cristo. É o Espírito. Quando eu falo carne, eu estou falando do Adão caído, a natureza pecaminosa. Então, foi para isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, para a velha natureza não se expressar mais livremente. Por isso que quem semeia na carne significa deixar que a velha natureza se expresse livremente. Ou seja, viver pelos apetites carnais. Viver dissolutamente de uma forma carnal, terrena e diabólica, como diz a carta de Tiago. E foi disso que o Senhor nos resgatou. E é disso que o Senhor está nos resgatando. Para quê? Para que nós possamos semear no Espírito. Porque o que significa semear no Espírito, então? Buscar os valores da vida que permanece. Semear no Espírito significa buscar os valores da vida que permanece, ou seja, semear no Espírito significa deixar que o Espírito Santo se expresse como Ele quiser. Não somos nós que vamos limitar a ação do Espírito Santo de Deus, dizendo, ó, isso não pode, e isso pode, isso vai ser assim, e isso vai ser assado. Não. O Espírito Santo, ele se move do jeito que ele quiser, quando ele quiser e da forma que ele quiser. Claro. É interessante analisar esse versículo 8, que ele dá ênfase para o Espírito. Não a mesma coisa que ele fala para a sua própria carne. Ele não fala o que semeia na sua carne, ele fala primeiro, e depois ele fala o que semeia para o Espírito. O fato de semear para o Espírito é, de fato, totalmente lançar toda a dependência no Senhor e dizer que a alma está sujeita ao Espírito. Ou seja, está decretando e se posicionando de uma forma que o Espírito agora tem um governo. Trabalho para o Espírito, não trabalho para a carne. Entende? E por que fala para o Espírito? Porque é para o Espírito de Deus, não é para o Espírito do homem. Porque o homem não pode se recompensar por nada, a não ser pela sua própria carne. Mas aí o versículo continua dizendo que aquele que semeia para o Espírito... Eu mudei aqui o capítulo. Estava no capítulo 5 que nós estávamos lendo antes. Quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Porque é só o Espírito de Deus que pode nos fornecer a vida eterna. Não é o homem natural, nem o homem vivificado em Deus. Mas somente o Espírito Santo que acaba sendo o provedor da vida eterna para nós. Glória a Deus por isso. E algo que nós precisamos prestar atenção, e que isso
está muito claro para nós é que tanto a vida eterna quanto a corrupção, ambos durarão para sempre. A corrupção, nós precisamos entender que a corrupção, ela assinala para uma destruição eterna. Por isso que quem semeia na carne vai colher corrupção. E essa corrupção, ela vai nos apontar para uma destruição, ou seja, morte eterna. E é tão tremendo que quando Paulo ele vai escrever à igreja de Tessalônica, eu gostaria que vocês abrissem comigo segunda carta de Tessalonicenses. Segunda carta de Tessalonicenses, o capítulo de número 1, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 12. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 12. Segunda Tessalonicenses, nós estamos em Gálatas, daí tem Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e daí segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha que tremendo, nós vamos entender que a corrupção assinala para uma destruição eterna. E olha o que Paulo vai falar agora. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Ou seja, primeiro ponto que nós vamos aprender aqui: a vida eterna, quem semeia no Espírito, ele vai estar sempre em crescente, vida crescendo em Deus. A fé vai ser sempre manifestada, vai ser sempre vista, vai ser sempre expressada. Ele fala assim: isso é apropriado de dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Fé sem amor é uma meia-verdade. Pastor Guilherme ministrou domingo. Meia-verdade é engano, é mentira, é corrupção. É muito mais perigoso uma meia-verdade do que uma mentira, sabia? Porque numa meia-verdade muitas pessoas são conduzidas. E quando é mentira, você sabe que é mentira. Opa, é engano, é mentira. Você detecta na hora. Mas uma meia-verdade, se você não tiver ligado, discernimento espiritual, as pessoas fazem loucura, transformando o evangelho, né? Então, por isso que nós precisamos entender que fé e amor são frutos de quem semeia no Espírito. Fé e amor, fé e amor. Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos perdoar uns aos outros, que nós devemos orar por aqueles que nos odeiam. É princípio, Jesus deixou aqui, né? É princípio, não tem como mudar, não tem como pensar, será que eu vou fazer? Não é princípio eterno. Versículo 4 ele continua dizendo assim: por esta causa, Paulo falando ali para os Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Ou seja, aqueles irmãos, aquela igreja estava sendo altamente perseguida. E não era uma perseguição de afronta, de proibido ministrar a palavra. Não, pescoço mesmo, morte. Né? A gente vê a história da igreja, os cristãos, por amor a esse Deus e por essa palavra, eles entregaram a sua vida. Eles tinham convicção que eles iam ser mortos, mas nem a morte iria parar o propósito de Deus na vida deles. Essa é a convicção que nós precisamos ter.
Nem a morte pode parar o propósito de Deus na nossa vida. Nem a morte. E ele diz assim, então, que a perseverança e a fé que essa igreja mostrou durante as perseguições e tribulações que eles suportaram, não foi qualquer uma igreja, não. E ele fala, dentre as igrejas de Deus, ele está trazendo aqui, existem várias igrejas. Se você quiser saber de 7 igrejas, você pode ir lá em Apocalipse, lá você já vai conhecer 7 igrejas. Cada uma com uma característica, mas todas elas o Senhor começa dizendo, eu sei os teus caminhos. Né? Daí uma que esfriou, uma que aceitou ali o engano, e assim vai, cada uma tem uma característica, uma que perdeu o primeiro amor, mas ele diz assim, vocês, Tessalônica, vocês, entre as igrejas de Deus, a perseverança e a fé de vocês, no momento da dificuldade, superabundou a fé deles. Versículo 5, elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados, o quê? Dignos do seu reino. Quem são os dignos do reino de Deus, que são considerados dignos do reino de Deus? Aqueles que não desistem, que permanecem diante dos sofrimentos, das aflições, e que mantêm sempre a perseverança e a fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. E então a palavra diz que, então, eles dão prova do justo juízo de Deus, desse Deus que deseja que eles sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. É impressionante que a meia-verdade do Evangelho, que não existe, Paulo vai deixar claro isso em Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9, que não existe outro Evangelho. Né? Se vocês ouvirem outra mensagem de um anjo do Senhor, ou até mesmo eu trouxer uma outra mensagem, Paulo diz, que seja amaldiçoado, que seja anátema, Paulo fala, porque o Evangelho é um só. Então o meio Evangelho é tão na contramão do Evangelho verdadeiro, que o meio Evangelho, ele vai exaltar o ser humano. Ele vai colocar no centro o ser humano. Você foi, você consegue, você. Quando o Evangelho, ele aponta para nós trazermos a Cristo. Nós não somos nada sem a vida de Cristo Jesus. E com Cristo nós somos filhos, somos amados, somos restaurados, somos curados, somos tudo em Cristo Jesus. Sim? Por isso que nós precisamos conhecer este Evangelho cristocêntrico, irmãos. Essa passagem ali, que se relaciona ao verbo semear na carne e no espírito. No meu dia a dia, primeiro vejo que nós precisamos ser práticos. A vida é um instituto essencialmente prático, muito embora seja profundamente filosófico. Então, eu preciso de uma orientação. Qual é a sua leitura de como é que o indivíduo vai desenvolver o verbo semear? O que significa semear na carne e o que significa semear no espírito? Bora lá. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do versículo 16. Vai ficar bem claro o que é semear na carne e o que é semear no espírito. São duas naturezas, dois governos. Ótima pergunta, Castanha. Vamos lá.
Paulo vai falar assim no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. Por isso digo, essa orientação ele está dizendo assim, é no dia a dia, tá? Não é só para domingo, não é só para quarta-feira, não. Por isso digo, ele começa, vivam. Esse verbo está relacionado a viver uma vida inteira. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Agora vai trazer a explicação. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne. Agora, o que é semear na carne? As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, praticar as obras da carne são exatamente essas atitudes de um homem natural sem o governo de Deus. Um homem que vai viver desenfreadamente os prazeres da carne. Agora, uma pessoa que ele é governado pelo Espírito Santo de Deus, quais são as práticas, a semeadura? Ele continua dizendo, daí ele vai falar assim agora, ó, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, e perceba que ele não fala os frutos do Espírito. Ele fala o fruto. É como você pegar uma bergamota, tem quantas frutas ali? Uma, mas existem vários gomos. Ele está falando, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, as suas paixões e seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, essas características, um homem carnal, um homem sem nascer de novo, sem a obra divina na sua vida, jamais praticará. Por quê? Porque o homem natural, o homem carnal, ele só tem um desejo: viver os seus desejos, satisfazer as suas vontades. E ele não está preocupado com mais ninguém, nem do lado, nem da frente, só com si mesmo. Amante de si mesmo. Filipenses vai falar em capítulo 3, versículo 19, que esses que são amantes de si mesmo são inimigos da cruz de Cristo. Então, por isso que Jesus veio para quê? Para nos resgatar. Resgatar primeiro de nós mesmos, resgatar da ira de Deus, resgatar do império das trevas e do domínio da morte do Satanás, para que nós vivamos uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, com o Deus Pai e o Espírito Santo de Deus, o Deus Trino. Então, louvado seja Deus pelo poder do Evangelho.
Nós nunca, irmãos, nós nunca, por nós mesmos, nós nunca, jamais desejaríamos estar aqui ouvindo da palavra de vida. Isso é uma obra divina em nossos corações, em nosso espírito, em nossa vida. O Senhor nos despertou, o Senhor nos chamou, o Senhor, Ele nos confirmou para essa gloriosa obra. Não tem fruto humano não, irmão. Não pensa que você está aqui ou eu estou aqui porque nós somos bons. Não, nós não somos bons. Você lembra quando aquele menino, pastor Guilherme pregou domingo, aquele menino que ele quer a vida eterna, e ele chega para o Senhor Jesus Cristo e diz assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala? Bom é um só, o Pai que estás nos céus. Jesus está dizendo: nós não somos bons, irmão. Essa carne aqui, ó, ela precisa ser crucificada todos os dias, porque senão ela vai satisfazer os desejos carnais, e aí é caixão pro bíblico. Por favor, Castanho. Olha só, eu vejo que o ser humano só tem um ambiente para viver, é aqui onde nós estamos. E o nosso desafio é entendermos e vivermos a vida teológica dentro do sociológico. Sim. Né? Viver o plano de Deus dentro de um ambiente que o homem estabeleceu aqui. Expressar e manifestá-lo, Isso. Senhor. O adversário de Deus é que estabeleceu isso aqui, mas Deus tem um plano aqui para nós, e para isso nós precisamos saber trilhar aqui, Perfeito. circular aqui. E aqui no próximo versículo, no 25, ele é muito prático. Se vivermos no Espírito, se vivermos seria uma coisa abstrata, aí vem a prática, andemos também no Espírito. Exatamente. Né? Então, a prática, e até relembrando, né? Esse é um tema bem interessante que já foi tocado em vários lugares, e que sobre a salvação, que já fomos salvos pela graça, mas eu vejo que estamos sob condicionantes, e a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse prova isso. Aqui está mais uma. É o a permanecer prática. em Cristo. Isso. Exatamente. Então, ele deu a sua vida por nós naquela época, naquele tempo, e disse ao Pai: eles não sabem o que fazem, ele morreu por nós, para nos livrar da ira de Deus naquela época. Entretanto, a salvação futura depende, na minha leitura, depende de condicionantes, e inclusive a fundamentação está na própria Bíblia, a prática do dia a dia que vai me habilitar, não que as minhas obras vão me salvar. A graça será concedida pelo Criador, mas eu serei avaliado. Perfeito. Nós precisamos permanecer em Cristo. É por graça. Mas, espera aí. Somos salvos por graça, não é mérito nosso. Não temos esse dom, essa força. Pode dar um exemplo. Mas, essa condição que o Castanha falou é permanecermos em Cristo. Excelente. Quando as Escrituras falam que nós somos salvos pela graça, isso não é dom, não é de nós, mas é dom de Deus. Imagina que a graça de Deus é um barco que está ali para nos salvar. Não merecemos esse barco, porém, quando nós vamos até Cristo, nós vamos até esse barco. Então, nós somos salvos ali. Porém, se eu estou nesse barco e quero viver como eu vivia antes, eu já não permaneço mais no barco. Entende? Então, já não estou mais sujeito à salvação pela graça. Porém, o barco vai estar sempre lá, para que quando eu me arrepender, eu possa voltar para o barco e estar salvo, permanecer salvo. Agora, se eu estou dentro do barco, caminhando como o barco que é Cristo me instrui para eu viver, permaneço salvo. Agora, se eu quero viver como eu vivia antes, eu sou atirado fora do barco. A condição da salvação é permanecer no Senhor. Fred,
permanecer nele, né? É permanecer nele. Por favor, Fred. A paz para toda a igreja. Pastor, é como um testemunho, porque o pastor tinha falado agora há pouco sobre a meia-verdade. E eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E quando a gente está afastado, a gente está suscetível a enganos, né? E eu não vou dizer a denominação, mas tem uma certa igreja que busca as pessoas por rede social. E eles enviam as pessoas até a tua casa. Eles vêm bonitos, bem trajados, e falam de Cristo na terceira pessoa. Eles não falam em Cristo na primeira pessoa. Eles te oferecem sempre o fundador da igreja, o que o fundador da igreja quis dizer, né? No caso é a igreja dos Mormons, né? Eles vêm, eles falam, eles abrem, né, a palavra, mas eles não te oferecem Cristo, eles não te colocam Cristo. Isso foi muito perceptível, mesmo eu estando afastado dos caminhos do Senhor, o Espírito me incomodava. Aquilo não estava legal, não estava bom. Mas os recebi, os tratei bem, ok, me deram o livro, né? Mas o Espírito me incomodou de uma tal maneira que assim que eles foram embora, eu pedi perdão a Deus e fui lá e joguei o livro fora. Eu nem abri. Então, essas meias-verdades, isso aí me pegou muito nessa passagem que eu tive, foi há pouco tempo, tá, pastor? Então, serve como realmente um alerta muito grande, que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu fui pesquisar mais a fundo o que era, os olhos realmente abriram. Glória a Deus que o Espírito Santo de Deus te ministrou, né? E trouxe essa luz e essa verdade. Falando nisso, nesse assunto, quer ver? É bem bacana. Pensei que o Berce ia falar, Berce. Falando nisso, uma meia-verdade que não é uma verdade. Eu amo a Deus e Deus me ama e eu vivo do meu jeito. Isso é verdade? Não tem como. Não ama Deus. Quem vive para si, não ama Deus. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que o amor de Deus, Deus amou o mundo inteiro, e Ele entregou o seu Filho. Existe uma condição, gostei dessa palavra, existe uma condição, para desfrutar desse amor hoje. O amor está no Filho. Se eu estou no Filho, eu tenho o amor do Pai, certo? Agora, eu vivo do meu jeito e eu falo que eu amo a Deus e Deus me ama. João 14 vai dizer assim, que quem me ama, guarda os meus mandamentos, os meus princípios. Então, essa meia-verdade, ela faz com que as pessoas vivam uma vida libertina e dizendo que adoram a Deus. E aí eu pergunto, que Deus é esse? Porque o Deus das Escrituras diz que quem ama Ele, guarda os seus mandamentos, não vive de qualquer maneira. Por isso que o cristão verdadeiro, eu gosto até de falar, ultimamente eu tenho tomado cuidado com essas palavras. Eu não gosto nem de falar mais de cristão nem crente, eu gosto de falar os nascidos de novo. Porque é mais profundo, entendimento mais profundo. Não tem problema nós falar crente, cristão, evangélico, não vejo problema nenhum. Os ressuscitados em Cristo, os que morreram com Cristo, os que ressuscitaram com Cristo, esses agora, eles não vivem mais para si. Esses agora, eles têm que trazer o quê? A imagem do Cristo ressurreto. Por isso que nós não podemos viver com o molde e o padrão do século que nós vivemos. A cultura não pode nos moldar. O nosso molde continua sendo o mesmo. A palavra de Deus, os princípios eternos de Deus e a vida de Cristo Jesus. Por isso que ele diz assim, vocês vão ser luz, sal para este mundo e luz para este mundo. Então as pessoas precisam ver algo diferente na nossa conduta, no nosso falar, no nosso se posicionar. Essa autoridade, essa alegria, essa energia que eles falam, ou o que eles quiserem falar, nós sabemos que é a vida de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E sabe o que é mais lindo? Você não precisa nem abrir a boca para ministrar.
Aonde você chega, Ele está com você. O Espírito Santo está com você. É um sorriso, é um oi, é um bom dia, e aquele ambiente é tomado pela glória de Deus. Por isso que lá no Antigo Testamento, quando ele estava falando para Josué, aonde colocares a planta dos vossos pés ali tomarás como posse, não é porque nós vamos tomar posse daquele lugar todo. Não, é que onde nós chegar, Deus vai chegar junto. Porque o Espírito Santo na pessoa, de Espírito Santo, ele vai estar junto. E aonde nós colocar a planta dos nossos pés ali, nós vamos declarar: este lugar pertence a Deus. Este lugar é lugar de vida. Este lugar vai ser um lugar de milagre. Este lugar vai ser um lugar onde as pessoas vão realmente viver para o Senhor. E é diferente, irmãos. É diferente. Eu quero só terminar de ler ali Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, que o nosso horário está bem avançado. Meu, que tremendo que foi essa aula, gloriosa. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 1, no versículo 6 agora. Versículo 5 ele fala que eles sejam considerados dignos do reino de Deus, por tudo aquilo que eles sofreram, que estão sofrendo, né? Agora olha o versículo 6, nós vamos até o 12. Segunda Tessalonicenses 1, 6, diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando os poderosos, em meio às chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do juízo é real e verdadeiro, irmãos. Versículo 8, Ele, está falando de Deus, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Nós estamos falando daqueles que semeiam para a carne. E aqueles que semeiam para a carne vai ter como a corrupção assinala para uma destruição eterna. É isso que nós estamos falando. E ele diz assim, versículo 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Uma vida eterna sem Deus. Continua dizendo, e isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Versículo 11, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra que procede da fé. Assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! E eu quero terminar dizendo nessa noite que a vida eterna tem de igual forma uma duração eterna. Tanto a vida na carne, quanto a vida eterna, elas vão ter sempre essa duração eterna. A questão é, com Deus ou sem Deus? Na luz ou nas trevas? Mas vai ser uma vida eterna. E a Bíblia deixa muito bem claro, que no dia do juízo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor e Salvador. Todo joelho e toda língua vai confessar, mas nem todos entrarão. Vai dobrar também, né? Mas todos vão confessar. E para nossa tristeza, vou colocar assim, nem todos entrarão. Por isso que, irmãos, nós não temos tempo para perder tempo. Vamos viver intensamente, desfrutando do amor do Pai, comendo dessa palavra, vivendo essa comunhão, vivendo em oração, clamando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, sendo suporte uns para os outros. Quanto mais sinceros e transparentes nós formos uns com os outros, mais adiante nós chegamos e mais rápido nós chegamos.
Pode falar e depois pode orar. Falar uma meia horinha? É, brincadeira. Não, só trazendo um versículo, acho que foi na quarta passada, ou retrasada, até que foi citado, a respeito de nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Muitos dirão, profetizei no teu nome, fiz milagres, fiz tantas coisas, tantas obras boas no teu nome, e a gente vê que Deus vai falar para esses que Ele não reconhece, não te reconhece, né? Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Ou seja, não se trata de fazer aquilo que é bom, se trata de fazer aquilo que o Espírito quer que nós façamos, e aí sim nós vamos ser reconhecidos por Deus. Quando nós fazemos a vontade do Espírito, somos reconhecidos por Ele. E automaticamente vamos chegar lá, vinde benditos de meu Pai. É isso que nós cremos e é para isso que nós trabalhamos, né? Trabalhamos para que a vida de Deus cresça em nós. Para que tudo aquilo que é humano não seja visível em nós, não permaneça em nós. Não que a gente vai ser o santarrão para sair por aí, não. Mas para que a gente seja a expressão de Cristo de fato. E a vida de Deus ela possa ser glorificada acima de todas as coisas. Efésios fala que Ele nos criou para a sua glória. Foi para isso que Ele nos criou e nos predestinou. Para que nós dessemos testemunho da verdade, manifestássemos a Cristo. E não por nós mesmos. O nosso trabalho é semear para o Espírito, para que a vida de Deus cresça cada vez mais. Somos colaboradores do seu reino. Colaboradores dessa verdade. Trabalhamos para essa verdade, vivemos para essa verdade, nos entregamos para essa verdade, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Crescemos e vivemos pela graça de Deus, dependentes dEle. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Um coração dividido é um coração ainda que está dominado pela vontade carnal e humana. Quando uma pessoa ela não se entrega por completo, infelizmente, Cristo fica impossibilitado de operar. Não porque Ele não tem poder para isso, é porque nós não permitimos que o Espírito opere em nós. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, a Tua vida que opera em nós. Não somos nada sem a Tua vida, Senhor. Para onde iremos nós? Para onde nós iremos? Para onde fugiremos? Não há para onde fugir da Tua verdade, da Tua vida. Por isso nós desejamos viver a Cristo todos os dias, e não mais a nossa vontade, não mais o nosso desejo. Por isso o nosso velho homem permanece crucificado todos os dias, Pai. Que o lugar dele é na cruz. Para que nós não sirvamos mais a nossa vontade, mas a Tua. Para que nós venhamos viver de fato uma vida no Espírito. Leva-nos ao amadurecimento, no entendimento. Que nós possamos enxergar aquilo que nós não vemos. E ser aperfeiçoados no Teu Espírito, Pai. Queremos agradar e alegrar o Teu coração. Queremos ser conduzidos por essa vida. E queremos manifestar Teu reino e Teu governo na face da terra. Querido Espírito Santo, nos guia em toda a obra, Pai. Que os nossos ouvidos sejam desobstruídos para que possa Te ouvir. Que nós possamos reconhecer a Tua voz. Tua palavra diz que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E não é possível que nós venhamos viver uma vida inteira sem ouvir a voz do Teu Espírito. Por isso queremos viver todos os dias ouvindo Tua direção, ouvindo Tua palavra. Queremos sim viver a vida que o Senhor tem para nós vivermos, Pai. Para a glória do Teu nome, leva-nos em paz, nos guarda, livra-nos de todo mal, de todo tropeço, de toda distração, de todo engano, Senhor.
Em nome de Jesus, amém.